Fala galera, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Rafael, sou analista e engenheiro de dados e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês os 5 serviços essenciais em computação em nuvem que você precisa aprender para se dar bem na área de dados, ou seja, 5 serviços que são bastante utilizados dentro da área de dados e para você que está aprendendo ou para você que já está na área e quer migrar para a nuvem, vai ser essencial para o seu aprendizado e para o seu futuro dentro da área de dados usando computação em nuvem. Então, bora pro vídeo! Então, pessoal, uma das primeiras coisas que é importante a gente falar antes de começar aqui a falar sobre o serviço de gerenciamento de usuário é que eu vou estar tratando das 3 principais clouds do mercado, tá? Ou seja, vou estar falando de serviços que tem dentro da AWS, serviços que tem dentro da Azure e serviços que tem dentro do GCP, do Google Cloud, tá? E alguns serviços eu não vou conseguir abordar todos os serviços dentro daquela categoria. O que eu quero dizer com isso? Que existem serviços que são muito similares, tá? Então eu vou citar aqueles que são mais conhecidos, aqueles que são mais pedidos em vagas e os que você vai mais utilizar pensando ali numa pipeline de dados básica em que você precisa ali de alguns serviços essenciais para que funcione, né, tudo que você precisa dentro da sua arquitetura básica e simples, beleza? Então a gente falando aqui sobre serviços de gerenciamento de usuário, a gente tem ali o AWS IAM, o Azure AD e o Google Cloud IAM, que são serviços que você consegue não só gerenciar usuários, mas você também consegue fazer criação de usuários, exclusão, criação de grupos, né? Então você também, nessa questão de grupos, você é capaz dentro do gerenciamento de usuários de criar políticas e roles, né? Políticas onde você vai descrever o que pode ser feito, o que não pode ser feito, né? Ou seja, o que pode ser permitido, o que não pode ser permitido em determinado serviço, tá? E para determinado usuário também. E tudo isso vamos dizer assim, é o básico, né? Você precisa desse serviço para poder iniciar o seu processo. Não existe aqui uma ordem, tá, gente? Eu não tô colocando em categoria de importância, mas todos os serviços, os grupos de serviços que eu vou mostrar aqui para vocês são essenciais. Serviços de armazenamento. Então, a gente falando aqui de armazenamento, a gente está falando mais daquela parte primária, né? Daquele ponto de partida onde você vai colocar os seus dados de forma bruta, né? Onde você vai realmente colocar os seus dados de vários formatos, estruturados, semi-estruturados, não estruturados, todos no local. É o seu repositório, beleza? Então, nesse repositório nós temos o AWS S3, o Azure Data Lake Storage, também tem o Blob, tá? Mas eu achei que o Data Lake Storage faz mais sentido nessa questão de dados aqui que eu tô falando para vocês. E o Google Storage, beleza? Serviços de computação. É essencial que você saiba criar máquinas virtuais onde você pode estar hospedando um Docker, né? Onde você pode estar colocando bancos de dados, mesmo que a computação em nuvem em geral tenha serviços específicos para bancos de dados, entre outras coisas. É interessante que você saiba criar máquinas virtuais, pois nelas você pode hospedar servidores, você pode criar, igual eu te falei, colocar um Docker com ferramentas específicas para um determinado fim, né? Hospedar alguma coisa que você precise ali, um Spark, alguma coisa para manipular dados. De maneira geral, é importante que você saiba criar, excluir e gerenciar máquinas virtuais, certo? Como eu falei anteriormente, mesmo que existem serviços, bugou aqui, viu? Olha, Kiko, diga à sua mãe que na salada a gente coloca vinagre e não cachaça. Mesmo que existam serviços específicos, é bom essa questão de gerenciamento de máquinas virtuais, porque você está basicamente aprendendo a criar um computador, né, para você utilizar para inúmeros fins, certo?
Nós temos aqui serviços de ETL e ELTs, aqui nem precisa falar, né? O tanto que isso aqui é importante, tá, gente? Acho que todo mundo que entra na área de dados, a primeira coisa que deve ouvir é falar de ETL, né? Talvez nem tanto de ELT, mas é tão quanto importante como o ETL, tá? Nós temos ali o AWS Glue, nós temos o Azure Data Factory e na Google nós temos o Data Prep. Temos outros serviços, tá? Como falei, mas para mim e pela minha experiência, esses são os mais utilizados nessas clouds. Então, quando a gente pensa em computação em nuvem, esses são os serviços mais utilizados para fazer tratamento de dados. Serviços de consulta e data warehousing, tá? Por que eu coloquei consulta / data warehousing, né? Porque nós temos ali, por exemplo, o Athena. O Athena, muita gente usa como data warehousing, mas ele não é exatamente um data warehouse. Ele é um serviço de consultas, tá? Onde você consegue ali, de forma estruturada, enxergar os seus arquivos, as suas tabelas, depois de você ter feito ali seus tratamentos, né? Para poder estar enviando, por exemplo, para ser visualizado em uma ferramenta de visualização de dados, um Power BI, um Tableau, um QuickSense, enfim, independente da ferramenta, o Athena é um serviço de consulta, tá? Que ele é serverless, ou seja, ele só cobra quando você utiliza efetivamente, quando você faz a consulta ali, que vai ser no caso em SQL. Então ele não te cobra por você deixar, por exemplo, uma máquina ligada. Vamos dizer que você estivesse usando uma máquina, se existe lógico que uma máquina por trás ali do Athena, mas essa máquina é gerenciada pela AWS, no caso do serviço da AWS que eu estou explicando, mas ela não cobra por existir, entendeu? Você não gasta, você não está sendo cobrado por ela estar ali parada, certo? Existe também o serverless ali no Azure, e também existe uma forma de utilizar serverless no BigQuery, tá? Com external tables. E tem os serviços mesmos de data warehouse. Esses são cobrados, eu acho que com exceção do BigQuery, que ele realmente deixa isso mais em conta. Eu não sou muito especialista em Google Cloud, mas eu sei que ele é o mais barato dos três, tá? Do Redshift, do Synapse Analytics e do BigQuery, ele é o mais em conta, tá? Eu acho que ele tem uma cota, quem quiser me corrigir fica à vontade, ele tem uma cota ali de free tier, tá? E nós temos também aqui como a cereja, que não é uma cereja do bolo, né, mas um extra, que é esse extra aqui. Eu tenho certeza que todo mundo já passou raiva e todo mundo quer que esse extra exista aqui, que é o serviço de controle, né, de gastos e de custos, porque, gente, ninguém merece passar por situações de, como é que se diz, de sustos, né? Acordar e ter lá não sei quantos mil, não sei quantos milhões, sei lá, para pagar, né? E sem entender nada do que tá acontecendo. Então, esse aqui daria até para botar, se tivesse uma ordem de um ranking, né? Acho que daria para ser o primeiro, né? O ranking mais importante de todos, que é realmente você conseguir gerenciar os custos, criar alertas, né? Alarmes, para que você não seja pego de surpresa. Eu recomendo inclusive que todo mundo crie um alerta aí de 1 centavo já, para que quando qualquer coisa aconteça, você já receba e já investigue para descobrir o que é. E os serviços são basicamente os mesmos dentro das clouds, né? Dentro da AWS Cost Explorer, aí da Azure tem o Management e Billing, e o GCP tem o Billing Reports, tá? Mas esses realmente não mudam muito, né? É cobrança, entender o que está acontecendo, enxergar os serviços que estão sendo cobrados e coisas do tipo. Eu acredito que no momento desse vídeo que eu tô gravando eu ainda não tenha um vídeo sobre Cost Explorer, mas eu vou fazer um para vocês entenderem bem como é que funciona, beleza? E é isso aí, galera. Independente da cloud, tá? Independente da cloud que você for usar, é essencial, tá? Que você domine esses serviços básicos, você domine esses grupos de serviços que eu apresentei para vocês no vídeo, para que você se dê muito bem aí na área de dados usando a computação em nuvem, beleza? Agradeço aí o seu tempo, nossa,
Ah, tempo foi ótimo, né? Agradeço seu tempo, espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Essa parte, galera, é essencial. Eu sei que às vezes é chato, mas é porque a maioria das pessoas, mais de 70% das pessoas, isso é a estatística do Analytics do próprio YouTube, não se inscreve no canal. E galera, assim, aqui eu faço tudo de graça, tá? Ninguém tem obrigação de me ajudar com nada. Então, assim, o que eu peço é que pelo menos vocês se inscrevam no canal e curtam o vídeo, beleza? É a moralzinha aí pra eu continuar gravando esses vídeos aí pra vocês, beleza? Valeu, um abraço e até a próxima.